A Polícia Federal afastou um perito criminal federal suspeito de vazar informações sigilosas relacionadas às investigações do Banco Master. Essa medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o investigado teria repassado a integrantes da imprensa dados que foram obtidos a partir da análise de materiais apreendidos durante as fases anteriores da investigação que envolve Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Além do afastamento do agente, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares que foram autorizadas pelo ministro relator da Suprema Corte. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota está ao vivo, conectado com a gente, analisando e acompanhando o noticiário, né, Mota? Seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Bom, Polícia Federal conseguiu identificar, então, uma figura que fazia parte do seu time, um perito, suspeito de vazar informações relacionadas ao caso do Banco Master. Bom, mas já vimos inúmeros episódios de vazamentos para alguns órgãos da imprensa. Nesse caso, conseguiram identificar e puniram, pelo menos afastaram preliminarmente. Vamos esperar quais serão as consequências para ele. Caniato, vazamento é uma coisa complicada, porque investigações deveriam ser sigilosas. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Investigações deveriam ser sigilosas, mas é quase uma tradição brasileira que as informações sobre investigações cheguem a alguns veículos de mídia quase imediatamente. De uma forma geral, a gente pode dizer que vazamentos são reprováveis. Mas nós temos uma tendência a aplaudir alguns vazamentos, porque sem eles nós provavelmente jamais ficaríamos conhecendo alguns dos segredos da República, como, por exemplo, contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre parentes de poderosos e pessoas em situação de fraude financeira. Pois é, mas é importante nós questionarmos, porque em alguns casos conseguem identificar quem foi que vazou e em outros não. Chamar o Luiz Felipe Dávila, o Dávila também está ao vivo, conectado com a gente, vai trazer suas reflexões a respeito dessa operação. E o policial, ou integrante da Polícia Federal, o perito, suspeito de vazar os dados do Master, que foi afastado pela chefia da PF. Dávila, bem-vindo, boa noite. Quais aspectos dessa notícia nós devemos nos atentar? Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. O que nós temos nos atentar é aquela síndrome que eu já falei tantas vezes nos Pingos nos Is. A síndrome Luís XIV, o famoso rei da França, que tinha mania de dizer que o Estado sou eu, como se ele fosse a personificação do Estado. Esta síndrome hoje perdura no Supremo Tribunal Federal. Os juízes do Supremo Tribunal Federal acham que eles são uma espécie de Luís XIV brasileiro. O Estado são eles. Portanto, eles são o tal dos intocáveis, como bem disse o governador Romeu Zema. E veja só que interessante, nesse Estado Luís XIV, o negócio é matar o mensageiro e não prestar atenção na mensagem. É óbvio que o vazamento foi feito por um mensageiro, que provavelmente vai acabar enrolado na justiça e pode até ser preso. Mas não podemos esquecer a mensagem. A mensagem é que é o importante nessa história. É uma mensagem vergonhosa de um familiar de um membro do Supremo Tribunal Federal com um contrato milionário com esse banco fraudulento. É uma vergonha, é um escândalo. E nós não podemos deixar de ressaltar a importância, sim, de determinados vazamentos para colocar o dedo na ferida da imoralidade pública. Por isso, Caniato, essa história de perseguir o mensageiro e esquecer a mensagem é que nós não podemos fazer. Não podemos cair nessa armadilha. E segundo e último ponto,
Já que o Estado sou eu, com essa mentalidade Luís XIV, o recado é claro. A ideia de punir o mensageiro é para desencorajar outros vazamentos de imoralidades públicas e, principalmente, criar um constrangimento ao jornalismo. É isso, a notícia de abertura de Os Pingos nos Is, a Polícia Federal toma uma decisão, afasta de maneira preliminar um perito, ele é acusado de vazar informações sensíveis, sigilosas, das investigações do caso do Banco Master, sobretudo os arquivos que foram obtidos, encontrados nos dispositivos eletrônicos de Daniel Vorcaro. E aí, esse agente teria repassado as informações para alguns veículos da imprensa. Vocês acompanharam, né, ao longo das últimas semanas, quantas informações referentes a Daniel Vorcaro não foram divulgadas. Mensagens de WhatsApp, levantamentos de custos de eventos, festas, viagens, enfim. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria pedir também sua análise, seus apontamentos em relação a essa notícia. O que a eficiência da Polícia Federal e da própria Justiça em identificar o sujeito que teria vazado essas informações acaba sinalizando para o futuro dessa investigação? Porque parece que quando querem, conseguem identificar. Mas será que somente quando há um interesse? Bem-vindo. É eficiência seletiva, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa, e boa noite especial para a audiência que prestigia diariamente Os Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente tem no Brasil um histórico assustador de vazamentos de informações sigilosas. Parece que o sigilo em questões judiciais ele é meramente decorativo. Se ignora por completo aquilo que está previsto em lei e aí saem por aí divulgando. Eu sempre fui um crítico desde o início dessa divulgação da íntegra de anos de conversa de um casal. Quer dizer, se há ali elementos que possam indicar algum tipo de crime cometido ou de relações espúrias, isso tem que ser usado dentro de um sigilo que proteja a intimidade. Quer dizer, o que faz sentido você divulgar troca de mensagens íntimas de um casal, de noivos? É uma coisa absolutamente bizarra que sai do noticiário econômico e do noticiário criminal e vai para as páginas de fofoca, que todo mundo dá risada, todo mundo acha legal, mas se esquece do que está por trás daquilo. Quer dizer, aquilo por si só é um ato criminoso. Então, não se pode ignorar esse fato que acontece de forma corriqueira no país. Agora, é muito estranho que somente no caso em que o vazamento atingiu os interesses da pessoa mais poderosa do Brasil, aí é afastamento, é decisão disso, daquilo, é uma coisa assustadora. Aliás, eu destaco aqui um caso interessante de decisões desse mesmo ministro que mandou prender uma pessoa acusada de financiar uma operação para acessar dados sigilosos, sigilo fiscal da esposa do ministro. Então o ministro resolveu prender aquela pessoa suspeita de dar dinheiro para acessar o sigilo fiscal da sua esposa. Essa pessoa estava na Espanha e lá na Espanha se apresentou à justiça demonstrando que ele não tinha nada a ver com aquilo, não há provas e ele negando. E aí a justiça espanhola observou que não é razoável ao direito, à justiça com J maiúsculo, que o marido mande prender aquele acusado de acessar informações da esposa. Isso não faz nenhum sentido e a gente continua vendo isso de forma repetida. O Brasil, o judiciário brasileiro, já é uma piada internacional. O que está acontecendo no Brasil hoje, essas decisões arbitrárias, absurdas, que não encontram respaldo na Constituição, na lei. Esses absurdos já estão sendo observados e acompanhados pela comunidade internacional. É o Brasil institucionalmente desacreditado.
Mas aí toma-se a decisão, ninguém se opõe, correm lá para cumprir, afastam a pessoa suspeita de ter vazado e pronto, a vida dessa pessoa acabou. Eu acho que isso não representa o que deve ser a justiça no nosso país. Pois é, Bruno Musa também com a gente, o Bruno sempre atento, também acompanhando o noticiário, vai trazer suas reflexões, impressões e apontamentos sobre essa notícia. Agora, Bruno, eu me lembro que no início das divulgações dos arquivos de Daniel Vorcaro, principalmente isso mencionado pelo Beraldo, as trocas de mensagens com a então namorada, a noiva, tinha até algumas mensagens picantes que viralizaram e foram transformadas em memes por conta de um jeito muito peculiar que Daniel Vorcaro se referia à namorada e algumas partes do corpo dela. Mas eu me lembro que algumas pessoas chegaram a levantar, inclusive juristas falavam, olha, vazaram coisas que não colaboram com absolutamente nada para a investigação. E talvez lá na frente possam questionar justamente a legalidade disso. Você não teme que todo esse vazamento tenha sido uma etapa de um roteiro desenhado por alguém e que haja a previsão, inclusive, de inviabilizar parte do questionamento jurídico junto à Suprema Corte, possivelmente? O que é preciso considerar nesse caso? Bem-vindo. E me surpreende quem se surpreender se tudo isso for cancelado e anulado, né, Caniato? Primeiro, muito boa noite, Caniato, Beraldo, Mota, Dávila e todos que nos assistem no Brasil. E mais um dia nesse roteiro onde até o passado é completamente incerto. Veja, se todas as investigações devem correr em sigilo, de fato, isso deveria acontecer de forma sistemática e qualquer vazamento poderia ter, de repente, o mesmo destino. Mas o que nós vemos é uma seletividade do que se fala, quem fala. O que faz, mas quem faz. Tudo isso mostra que nós temos hoje uma justiça com viés. E o viés aqui não tem nada a ver com político, partidário, ideológico, mas tem a ver com envolvimento completo em uma trama toda que transformou o Brasil numa várzea. Hoje o Brasil é uma várzea, como muito bem falou o Beraldo. Eu não diria que nem é uma piada, mas talvez um sentido de preocupação. Olha o que está acontecendo na justiça brasileira, que inclusive tem afetado outros países. Nós já vimos, por exemplo, Donald Trump falando isso e toda a sua equipe falando isso. Sem juízo de valor, mas já chegou em outras partes do mundo, em países muito mais sérios, com instituições muito mais sólidas. Então a pergunta que eu deixo aqui já foi muito bem complementada por todos os meus colegas aqui de bancada esse tema. A pergunta novamente é: qual o caminho que o Brasil quer seguir? Será que nós queremos copiar aqueles países que, de fato, levaram a justiça para um autoritarismo por completo e um país perdeu totalmente as suas instituições, uma vez que a credibilidade nas mesmas se esvaiu por completo? É mais ou menos algo que está acontecendo no Brasil. Ou dá tempo ainda de pular num barco onde a gente quer mirar países que tiraram ou deram voos mais altos? Lembre-se de uma frase que muito bem colocava Roberto Campos Avô. Ele falava que existia 3 tipos de sociedade, Caniato. A sociedade inteligente, em que ela basicamente aprendia com os outros. É um custo muito menor você aprender com os outros, não precisa se machucar para aprender. Você tem também aquelas sociedades medíocres, que você aprende com os próprios erros. A duras penas, dói, é mais caro, mas você aprende. E a sociedade dos idiotas, onde você não aprende. Só que aqui, infelizmente, quem comanda essa sociedade são pouquíssimos burocratas. E esses burocratas fazem o que querem com o texto constitucional. Cancela, afasta, não afasta, seletividade, desde que façam qualquer coisa para eles se perpetuarem no poder. Pois é, deixa eu trazer o Mota para avaliar um outro aspecto dessa discussão, porque nós falávamos lá atrás, no início, por exemplo, do processo de investigação, teve um momento em que o relator do caso foi trocado. Mota, você se lembra bem, né, do momento em que há uma decisão tomada pelo Supremo, o então relator acaba saindo após uma reunião entre integrantes da Suprema Corte, é feito um sorteio e surge o nome de André Mendonça. O que a gente pôde acompanhar na imprensa? Muitas reflexões, apontamentos e até indicações de que a investigação transcorreria de uma maneira diferente se estivesse na mão do outro relator. Quais são os maiores desafios
da equipe principal de investigação? A gente pode colocar a Suprema Corte, mas principalmente a Polícia Federal, porque eu fico imaginando, né? Muitas coisas acontecem no meio do caminho, né? E essas surpresas podem, inclusive, inviabilizar a estratégia para chegar ao objetivo, né? Descobrir quem são os responsáveis. Quais são os maiores desafios para aqueles que estão envolvidos diretamente nessa investigação, Mota? Tudo nisso é um desafio, Caniato, porque você lembrou muito bem, essa investigação estava a cargo de um ministro que, salvo engano, renunciou voluntariamente à posição de relator, e a gente imagina que talvez tenha sido porque o nome dele foi mencionado em alguns vazamentos ligados ao escândalo do Banco Master. Isso nunca foi colocado explicitamente dessa forma, mas tudo indica que essa foi a razão. Mudou-se o relator, e eu disse aqui na época que eu não tinha expectativa de que a mudança de relator fosse mudar fundamentalmente o rumo dos acontecimentos. Por que eu digo isso? Por que eu disse isso? Porque se trata de uma corte com 11 integrantes. E na corte com 11 integrantes, a maioria das decisões são tomadas, ou as decisões definitivas, os julgamentos, são feitos por votação. Então, um voto diferente dos outros 10 não muda muita coisa. Nem 2 votos, nem 3 votos muda muita coisa. 2 ou 3 ministros que pensam diferente não vão mudar a direção fundamental para onde a corte está indo há bem mais do que uma década. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que é quase impossível para um leigo e até para muitos juristas e investigadores entender essa dinâmica, porque trata-se de uma investigação conduzida pela Suprema Corte de um país. A Suprema Corte, essa ideia de Suprema Corte vem dos Estados Unidos como a ideia de uma corte dedicada a analisar questões constitucionais. Um número reduzidíssimo de questões constitucionais, e só. Então, para muitos juristas é inconcebível a ideia de uma Suprema Corte que conduz uma investigação policial, determina prisões, soltura, recolhimento de provas, até como a gente viu em passado recente, destruição de provas, participa ou aprova negociação de delação premiada. Isso é um conceito muito difícil da gente entender. E o último tempero para isso tudo é a onda cada vez maior no Brasil de ativismo judicial, onde a gente vê inúmeros magistrados sem nenhum pudor de dar opiniões políticas, de fazer discursos, de dar entrevistas, às vezes várias no mesmo dia, se manifestando sobre questões políticas, dizendo que aprovam ou reprovam determinada atitude ou determinada lei aprovada pelo Congresso Nacional, até avisando, olha, se esse assunto surgir aqui para julgar, nós vamos julgar dessa forma. Então, é um desafio completo, Caniato. Se alguém conseguir encontrar algum sentido nisso e, baseado nisso, apontar alguma decisão ou algum provável resultado disso, trata-se de um gênio. Pois é, inclusive, a enquete do dia trata do caso do Banco Master, e se o avanço das investigações e a possível delação ou informações da delação vierem à tona, você acha que isso pode fazer com que o eleitor mude o seu voto? A depender da informação que vier à tona? Nossa, aquela pessoa que eu gosto foi citada pelo Daniel Vorcaro. Não vou votar nele. Vou votar em outra pessoa. Você acha que isso pode acontecer? Se você puder, vote, manifeste a sua opinião no portal da Jovem Pan ou então no nosso YouTube de Os Pingos nos Is. Eu conto com o seu voto, com a sua manifestação. Daqui a pouco a gente traz uma parcial e no final o resultado.